Toda mulher foi a filha ferida se ela teve que ficar no lugar errado. Se ela cresceu, mas emocionalmente ela continua tentando resolver uma dor infantil. A dor de não ter conseguido salvar a mãe, a dor de não ter conseguido salvar o pai, a dor de não ter conseguido ser o suficiente ou reconhecida pelo pai ou pela mãe. Tudo isso vai trazer na vida adulta sequelas nos relacionamentos. Porque a pessoa pode ter uma postura muito arrogante, uma postura de indiferença, uma postura de superioridade, de carência, de infantilização, porque ela vai buscar no adulto que está junto dela aquilo que faltou na infância. E muitas vezes a gente encontra uma pessoa com traumas que vão se vincular aos nossos, são traumas complementares. Outro dia, conversando com uma pessoa, e ela me disse assim: Ellen, eu tive depressão na adolescência, 14, 15 anos. E encontrei meu marido, e ele também teve depressão na adolescência, aos 14, 15 anos. Só que eu consegui resolver o meu problema com a depressão, ele não. Então, ela tinha ali dentro dela uma inquietação de querer salvar esse marido dessa depressão. Só que quanto mais ela tentava salvar ele, mais ele entrava nesse lugar de dor, porque a criança dele queria ser cuidada. E uma vez que, se ele saísse da depressão, ele perderia esse cuidado que ela estava dando para ele. É como se essa pessoa tivesse a possibilidade de ter junto dela a mãe, cuidando dela o tempo todo, só que no corpo de um adulto de 30 anos. Então, é muito sério quando a gente fala das nossas dores infantis, do nosso eu mirim, é um serzinho pequenininho que tem dentro da gente e que se comporta como se tivesse menos de 7 anos de idade. Em algumas áreas da vida a gente trava, e é justamente nessas áreas da vida que você precisa identificar quantos anos eu tenho aqui. No meu trabalho, eu posso ser um executivo, uma executiva de 30 anos, com uma idade cronológica, biológica e de maturidade, de expertise de 50 anos. Mas dentro do meu relacionamento afetivo, eu me comporto como uma criança de 10 anos de idade. Imatura, carente, muitas vezes rebelde, que não quer dar o braço a torcer, que é egoísta, que quer ficar ali, só nesse lugarzinho dela. Ela quer que o outro dê, mas ela não dá nada em troca. Então, presta atenção, qual é a idade que você tem quando você está dentro de um relacionamento afetivo? Então, essa criança ferida, essa filha ferida que está dentro de nós, muitas vezes ela tem um desejo de ser escolhida. Ela tolera o que machuca só para não ser abandonada. Ela faz de tudo para agradar o outro, porque ela confunde amor com sacrifício. Ela tem dificuldade de receber amor sem ter desconfiança. Porque olha lá, meu pai amava minha mãe, mas ele traía ela. Então, como é que eu posso confiar numa pessoa dessas? É como uma criança protetora com um copo furado. Não importa o quanto de amor você coloca ali, sempre o amor vaza, sempre o copo está vazio. Às vezes, essa criança, ela quer amor, mas é muito difícil para ela sustentar o amor. Quando a mulher ela está nesse papel de filha ferida, ela não se relaciona com o homem ou com a mulher real, ela se relaciona com a imagem daquela pessoa que faltou. E muitas vezes ela coloca nesse lugar a pessoa ideal, aquela pessoa perfeita, sem defeitos, aquela pessoa que dá para ela tudo que ela imaginou. Só que nunca é o suficiente. Então, por isso que ela entra nesse lugar de vazio, nesse lugar de dor. Muitas vezes, se o pai foi ausente, a mulher tende a escolher homens indisponíveis. E na nossa sociedade é muito difícil hoje ver quantas crianças não tiveram pais ausentes, pais que não tiveram presentes porque a mulher, que é a nossa mãe, foi ferida dentro da relação de casal com ele e por isso ele também se ausentou ou ela impediu que o filho tivesse acesso ao pai, ou por causa do excesso de trabalho, porque tem que comprar uma casa, tem que comprar um carro, tem que pagar escola, tem que pagar plano de saúde, tem que pagar imposto, tem que pagar tanta coisa. Então, às vezes, os dois foram ausentes, o pai e a mãe, porque eles quiseram dar o melhor para o filho, entendendo que o melhor eram coisas e não presença. E todas as pessoas que eu já atendi na minha vida durante esses mais de 10, 11 anos de consultório na parte da psicologia e mais de
20 anos em outra área. Então, não dá. Todo mundo se queixa justamente da falta de presença. Todo mundo se queixa justamente do afeto que faltou, não do presente que faltou, da conversa que nunca veio, do abraço que nunca recebeu, do olhar de presença, do reconhecimento, dizer, nossa, eu me orgulho muito de ser seu pai ou sua mãe. Eu nunca me arrependi de você, de ter colocado você no mundo. É isso que os filhos esperam, não é o presente. O melhor sapato, a melhor boneca, ela pode até comparar com a da amiguinha, mas quando ela vê o abraço apertado, o sorriso do pai ou da mãe para o filho ou para a filha, isso não tem preço. Toda comparação de coisas vai para o chão. Então, às vezes, a criança ela tem até um pai que foi crítico, e por isso ela desenvolveu uma busca constante por aprovação. Mas ela também não se aprova, porque ela entende que se ela se aprovar, ela está indo contra aquilo que o pai pensava dela. E com isso ela sofre. E com isso ela fica idealizando as coisas. Se o pai foi idealizado, ela nunca se sente suficiente, nem para ela e nem para ninguém. Porque para você se sentir suficiente, você precisa entender que seu pai e sua mãe foram suficientes para você. Então, às vezes, o presente não é suficiente. Às vezes, o tempo que o outro dedica não é suficiente. Às vezes, o trabalho não é suficiente. Porque o pai e a mãe, dentro do coração dela, ela não enxerga que foi suficiente. E é como se ela estivesse se queixando com a natureza: você não faz nada certo. Nada do que você me dá é o suficiente. A chuva que cai não é suficiente. O sol que está lá fora não é suficiente. A noite que se manifesta, o luar que se apresenta também não é suficiente. Sempre tem um defeito na frente e nada encanta os olhos. Mas é uma criança ferida. É uma criança que não soube validar os próprios sentimentos, que não soube enxergar o amor, mesmo em momentos de dor, que não soube olhar para o copo meio cheio e olha sempre para o copo meio vazio, que tem uma visão negativa sobre a vida e sobre as coisas e sobre as pessoas. Então, quando a gente olha para os nossos pais, a gente não faz o exercício de caminhar com o sapato deles. E quando a gente faz esse exercício de caminhar com o sapato deles, para olhar de onde eles arrumaram as dores que eles carregaram, os medos, as angústias, as inquietações, a gente consegue minimamente ter empatia. Porque às vezes, numa cena do cotidiano, o pai ou a mãe chegam cansados em casa. E aí essa criança vai se sentir excluída. E aí ela percebe que eles não conversam com ela. E aí ela explode. Ela explode numa tentativa louca ou cega de dizer assim: olhem para mim. Então, quando uma pessoa se cala, quando ela explode, não é sobre o agora, é sobre uma criança antiga que está gritando dentro dela. É aquele eu mirim que fala: me vê, me escolhe, não me abandona, me reconhece. E a verdade é dura. A verdade dói. Ela se escancara na nossa cara.